resistência, desobediência, desacato. São três crimes, respectivamente, descritos nos artigos 329, 330 e 331 do Código Penal, que volta e meia aparece na nossa prova, e você, profissional, não pode deixar de trabalhar. Sou o professor Márcio Peixoto e vamos trabalhar isso depois dos comerciais. Sai daí não! Resistência. Artigo 329 do Código Penal. Olha que interessante, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Resistência. Esse nome me ajuda muito a entender esse crime. Vamos imaginar dois policiais prendendo um indivíduo em flagrante. E aí consegue paralisar aquela ação do indivíduo. E na hora de colocar na viatura, o sujeito ele resiste, mas ele resiste no sentido ali físico. Sai, sai, tira a mão de mim, sai, sai, sai. Ele começa a chutar, começa a bater, começa a dar soco. E o policial tem uma dificuldade ali de algemá-lo, por exemplo. Então, ó, entra no veículo. Estou falando contigo direito, entra direitinho. E o sujeito fica possuído pelo mal, atormentado. Ele, de fato, ele resiste, tá? Mediante uma violência ou ameaça. Sabe o que você está falando? Me larga, me larga, me larga. O meu tio, eu sempre tenho uma história dessa, né? Meu tio é da polícia, meu tio é delegado, quando o cara não tem nada e mora na comunidade, também falam que eu sou da comunidade, você não sabe o que você está falando, que eu conheço todo mundo lá do tráfico, vê o que você vai fazer. Nós sempre ali jogando aquele argumento de autoridade, né? Aquela pseudo-autoridade, para poder ali se esquivar do problema. Essa é a resistência. Você é servidor, precisa cumprir uma determinada ordem ou legislação ou atribuição e não vou dizer que não consegue, mas tem uma dificuldade para executá-la. Agora, é claro que se você não consegue, a pena ela é aumentada de 1 a 3 anos, conforme vocês percebam aí no artigo 329 na telinha. Mas a resistência, ela não se confunde com a desobediência. A desobediência é diferente de desobedecer à ordem legal de funcionário público. Olha, não pode ficar aí não, tá? E o sujeito senta e fica. Sai, sai. Não, ele não fala nada de violento, nada de ameaça, simplesmente desobedece. Um dia desse eu vi um protesto de professores no centro do Rio de Janeiro e a tropa de choque da Polícia Militar estava um pouco longe ali, só observando a movimentação em princípio, e vários professores sentaram no meio da rua e entrelaçaram os braços junto com outros professores, fizeram efetivamente aquela corrente, né, aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, e eram mais de 200, era muita gente, e sentaram. E eu percebi, nesse primeiro momento, isso era novo, esse tipo de ação, que tinha muito na Europa, principalmente com ambientalista, mas que eles resolveram fazer aqui no Rio de Janeiro. Eu percebi que os policiais militares de primeira eles ficaram meio sem saber o que fazer. Vão parecer aqueles leões, né? Que só sabe avançar se você correr. Não, se você correr, eu vou largar igual policial de estádio de futebol. Ele não sabe muito o que fazer se você não corre, né? Quando começa a violência, pega aquele cacetete e sai batendo para lá, sai batendo para cá. Já apanhou muito em estádio, Fernando? Não? Pô, que sorte. E aí o cara corre, já vai batendo. Agora, se você fica parado, perceba que o policial militar não sabe muito bem como lidar com a situação. Você está parado, você não está fazendo nada.
também não justificaria fazer nada. E era o que estava acontecendo. Mas a pista tinha que ser liberada de alguma forma. Então os policiais, eles chegaram, tentaram puxar ali a força, uma meia dúzia, mas não tinha como. Estava todo mundo sentado. Não havia exatamente uma resistência no sentido técnico do direito, porque não havia uma violência por parte do particular, do caso do professor. Não havia uma violência, não havia uma ameaça, mas realmente havia uma desobediência ao comando de sair daquela rua. Até que um policial teve uma ideia de jogar uma bomba no meio dos professores, aquela bomba de luz e som, né, que é um barulho ali ensurdecedor para quem está do lado, e as coisas começaram a fluir do jeito que a polícia, em princípio, ela queria, conseguiu dispersar e liberar a pista. Mas foi ali uns 3, 4 minutos de tensão, porque eles não sabiam em princípio a melhor forma de proceder, no caso, para liberar aquele local. Então a desobediência aí não tem violência, é o simples desobedecer. Dia desse eu vi no aeroporto, era um grupo de angolanos, alguma coisa assim. A Polícia Federal pediu para que eles saíssem de um determinado local, porque eles estavam ali dormindo já 2, 3 dias, e simplesmente eles deitaram no chão e ficaram. Tá? Não houve ali uma resistência no sentido técnico. Houve sim uma resistência no sentido da língua portuguesa, que é bem diferente aqui dos nossos artigos descritos no Código Penal. Mas certamente houve uma desobediência. E bem tranquilo, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então a resistência não se confunde com a desobediência, que não se confunde com o desacato. E o desacato é um crime também bem interessante, que é um crime que também é praticado por particular, quando desacata um funcionário público no exercício da função, ou até mesmo em razão dela. Tem muita discussão a respeito, ainda hoje, da questão desse crime de desacato. Até onde vai o desacato, não vai. Alguns anos atrás, o STJ entendeu que esse crime era incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos, em que, na medida do possível, tenta uniformizar comportamentos para que a gente consiga evoluir mais como seres humanos, mas que entendeu realmente o STJ que não era compatível. Esse crime deveria ser extirpado do nosso sistema. Entretanto, o STF, logo em seguida, entendeu que ele era sim compatível com o Pacto de São José de Costa Rica. Mas por que o STJ tinha entendido no primeiro momento? Quando você agride verbalmente um servidor, por exemplo, você poderia enquadrar em outro crime, algum crime contra a honra, um outro crime qualquer. Esse desacato, ele é muito específico. Agora, como eu poderia pensar no desacato ao funcionário público? Vamos imaginar ali que o funcionário público ele esteja, é, em vez de trabalhar e atender, ele não está atendendo o servidor, está no Instagram, está ali no Facebook, está jogando cartas, enfim, realmente sendo desidioso. E aí você fala, é, bem por gentileza, eu queria ser atendido, ó. Vai ficar difícil. O senhor está no Instagram, o senhor está no Facebook. Isso não é correto, né? A questão é a forma de abordagem. Isso não é desacato. Tá? Agora não vai chegar e chamar o sujeito de vagabundo. Não, o senhor é um vagabundo, fica aí meia hora sem fazer nada, por isso que a administração está assim, tudo burocratizado, ninguém quer saber de nada, ninguém faz nada, ninguém está nem aí para nada, tá? Ainda que seja verdade em alguns lugares, infelizmente, mas é uma situação que você não pode falar, é uma situação que você não pode é, jogar para aquele determinado servidor dessa forma. Então tudo ali tem um limite, é a forma como você vai conduzir aquela aquele cenário. Então o desacato, eu ultrapasso esse limite e de alguma forma eu ofendo aquele servidor, tá? O desacatando. E ele no exercício da própria função ou em razão dela. O senhor é incompetente fazer o procedimento dessa forma. Isso chega a ser ridículo. Aí eu poderia pensar tranquilamente num desacato, tá? Mas você ali contestar dentro ali de uma
argumentação razoável, educado, não poderia falar que é desacato. Significa dizer que você não pode falar nada num ambiente de administração pública. Tem que saber exatamente falar, tá? Esse aí é o desacato, artigo 331 do Código Penal. Resistência, desobediência e desacato. Não deixem de estudar, vai cair na prova de vocês. Bye!